Então, quando me deram a oportunidade de falar alguma coisa sobre saneamento, principalmente depois que eu li o texto e que eu vi que o senhor pontua a questão do saneamento quase ao longo do texto inteiro, eu fui atrevido e fiz alguns comentários que eu não vou comentar porque estão lá. Mas eu vou trazer algumas questões pontuais que eu gostaria de deixar aqui para reflexão a respeito de saneamento. Se eu tivesse que falar apenas duas palavras hoje aqui, eu diria dupla cegueira. Nós não vemos e não vemos que não vemos. E aí é um livro que, para mim, ele é pequenininho, mas é um livro que eu vou carregar para o resto da vida, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, do professor Edgar Morin, que, enfim... Bom, uma das questões importantes, quando se fala em saneamento, é perguntar que saneamento que nós estamos falando. Se é o saneamento do cloro, lá do começo dos 1900, ou se é um outro saneamento. Aqui em São Paulo, nós temos o saneamento do cloro. As nossas estações de tratamento são estações de tratamento convencionais, para águas não convencionais. Nós estamos hiperclorando uma substância que a gente chama de água, que a gente não sabe o que tem dentro. E estamos produzindo um monte de substâncias lá também não sabemos o que tem dentro. O professor Tundiz colocou isso muito bem. Mas nós temos um saneamento que eu aprendi com você, Furtado, que pode me levar a pensar que uma estação de tratamento de esgotos pode ser uma polirrefinaria biovalente, uma indústria química, uma indústria de energia, uma indústria de composto para a floresta, enfim, um ecossistema industrial. Você me ensinou um monte de coisas assim. Está colocado, está posto, está lá. É visível, quem entra lá vê. Precisa o esgoto chegar lá. E por que o esgoto não chega lá com tanto investimento? Porque a nossa maneira de pensar, ela está ainda no saneamento lá do começo Na Índia, existem dois livros interessantes, um é o Capitalismo na Encruzilhada, o outro é A Riqueza na Base da Pirâmide, que fala do BOP, a plataforma BOP, ou Estratégias Econômicas para a Base da Pirâmide. Você produz um input na base da pirâmide socioeconômica e, sem gerar impactos ambientais, você faz com que essa massa de pessoas comecem a atuar, trabalhar, gerar capacidade, gerar, enfim, passível de fazer com que a cidade passe a funcionar de novo, ou que venha a funcionar de uma forma adequada. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tive que dar uma olhada nessa companhia de saneamento, nessa organização, que foi cantada em verso e em prosa, a partir de 95, com o governador Covas. Ela foi um caso de sucesso e ela gerou frutos, gerou prêmios, gerou, enfim, notícias de jornal, e, de repente, ela virou a GENI, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, que inspirou a Copasa, inspirou a Sanepar, inspirou uma série de organizações sanitárias a mudarem seus modelos de gestão. Ela saiu sendo um caso de sucesso internacional e virou hoje o ó do borogodó da sociedade. Mas por quê? O que falhou nisso? Eu não quero aqui ficar pensando em crise, eu quero tentar olhar para a crise para aprender com ela. O que eu fiz particularmente? Eu peguei essa organização, fui lá no site, peguei os reportes da empresa, aqueles que ela publica na Bolsa de Nova York, para a SEC, avaliei os últimos 10, 15 anos e fui olhando quais os recursos que essa organização utilizou para produzir bens e serviços para quem? Para aqueles segmentos que ela considera que são seus públicos de interesse, seus stakeholders. Isso está no código de ética da companhia. Meio ambiente, fornecedores, empregados, etc., etc. Então, eu peguei
os recursos que ela utilizou, onde é que ela alocou, como é que ela alocou esses recursos, o que ela gerou para cada um desses públicos, do ponto de vista de criação ou destruição de valor, ao longo desse tempo todo. Os dados estão lá. É só olhar. E eu poderia dizer, vou dar um exemplo, apenas um exemplo. Em 2013, foram reportadas 384 reclamações trabalhistas com 24 milhões de reais provisionados para honrar esses processos. Em 2014, nós tínhamos 10 mil reclamações trabalhistas com cerca de 500 milhões provisionados. Nós temos 800 milhões, a companhia que é nossa, 800 milhões em dívida por não cumprimento de contratos de programa que ela assinou com os municípios. Mas ela gerou recursos, ela distribuiu dividendo todos esses anos. Nós temos quase 1 bilhão de passivos que foram gerados em relação a questões fundacionais, fundação que ela é patrocinadora. Nós, se fôssemos hoje pegar o passivo ambiental, que é monetarizar, colocar isso em valor monetário, nós teríamos 18 a 20 bilhões em passivo ambiental de uma companhia que tem valor de mercado de 12, 13 bilhões. E o que aconteceu com isso? Quais foram os benefícios que foram gerados por essa alocação de recursos para os stakeholders? A conclusão, para ser bem rápido, é que ela distribuiu riqueza num curtíssimo prazo para acionistas, e aí eu estou falando para o acionista majoritário, que é o governo do Estado de São Paulo, que, numa sociedade capitalista, tem o direito de fazer o que quiser com seus dividendos, e foi usar esses dividendos não sei aonde, e para os acionistas da Bolsa de São Paulo, da Bolsa de Nova York. E para um segmento, principalmente para um segmento de fornecedores. E, assim, dentro dos fornecedores, uma parte muito particular. São consultorias, são construtoras, enfim, ligadas a obras. Há necessidade disso? Claro que há necessidade disso. Essas coisas que eu estou falando são ilegais? Claro que não são ilegais. Essas informações estão aí? Claro que elas estão aí. Elas foram reportadas para o mundo inteiro, durante o tempo todo. Agora, como é que nós geramos esses excedentes todos? A empresa produz água. E, para produzir muita água, ela precisa explorar os mananciais. Então, ela superexplorou os mananciais, gerou muita água, vendeu muita água, e teve que fazer uma pirotecnia contábil, que é você gerar lucro líquido. Para gerar lucro líquido, eles tiveram que diminuir a despesa. Então, mandaram 5 mil empregados embora. Ilegalmente. Todos esses empregados estão entrando na justiça e voltando para a companhia e recebendo tudo durante o tempo que ficaram fora. Outra pirotecnia é você pegar aquilo que é despesa, que onera o tal do lucro líquido, e apropriar isso como investimento. Então, embala-se esse monte de coisas que são despesas dentro de um negócio chamado Global Sourcing. Coloca isso na conta de investimento, isso paga mais imposto de renda, mas diminui despesa. Muito faturamento, pouca despesa, muito lucro líquido. Eu estou fazendo o quê? Estou gerando lucro líquido, atraindo investidores especulativos. Investidores especulativos geram uma sensação de uma organização saudável, compram muitas ações, a diferença de valor de mercado para o valor patrimonial é grande, portanto, eu estou criando riqueza, distribuindo riqueza em tempo real e destruindo valor para os stakeholders de uma maneira geral, e, em particular, para o cliente da companhia, de uma forma estratosférica. Eu não estou falando nada demais aqui, que economistas, administradores não saibam. Agora, não vou me alongar muito, eu fiz um documento
para o Dr. Léo Heller. Na verdade, foram 2 grandes e-mails para o Dr. Léo Heller, que é o relator para a ONU de Direitos Humanos da Água e Saneamento. E eu pontuei algumas questões para o professor em relação a evidências de violações a esses direitos produzidos aqui em São Paulo. O primeiro deles, ele é advindo da estrutura tarifária. Existe uma massa enorme de pessoas que não consomem 10 metros cúbicos, que é o valor da tarifa básica. Consome 5, 6 metros cúbicos de água por mês. Essas pessoas que têm baixo consumo, ou que são pobres, ou ambos, elas estão subsidiando os que têm alto consumo e que são ricas. Por quê? Porque, além delas pagarem o consumo delas, elas pagam o que não consomem e pagam ainda o equivalente à coleta de esgotos e ao tratamento de esgoto, que, em grande caso, não existe. Portanto, há uma transferência de riqueza da base da pirâmide para o topo da pirâmide das regiões metropolitanas para cidades ricas do interior. É um fluxo de riquezas de uma perversidade tal que, com a intermitência no abastecimento de água, com o que está acontecendo agora, é agravado pela presença de ar. Então, as pessoas ainda pagam ar, mas só que essa tal operação de enche, de vazia, enche, esvazia, enche, esvazia, gerou um outro problema para essa população que está pagando o dividendo que está indo para Nova York, que é a ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A doutora Bernadette, eu já estou terminando, a doutora Bernadette é uma grande sanitarista, chefe da divisão de doenças de veiculação hídrica e alimentar, foi exonerada porque apontou, ela é do Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde, ela fez um documento, está aqui comigo, apontando a existência de surtos hiperepidêmicos de doenças de veiculação hídrica associada com o desabastecimento. Portanto, nós temos, além dessas pessoas estarem pagando essa conta econômico-financeira, elas estão pagando uma conta de saúde que foi registrado e está registrado pela Vigilância Sanitária do município de São Paulo. Só para os senhores terem uma ideia, dos primeiros 6 meses, isso é dado oficial, está dado aqui, tudo escritinho, quem é a pessoa. Os primeiros 6 meses no município de São Paulo, nós tivemos em média, 13% de anomalias das amostras de água coletadas. O professor Tundizi foi entrevistado pelo El País e os principais fatores dessas anomalias é a ausência de cloro livre e presença de coliforme. Portanto, a água que está sendo distribuída, ela, além de não ser potável, ela não é sanitariamente adequada para consumo humano. O que nós temos no conjunto da obra é de uma perversidade, é de uma sandice. Agora, essas coisas estão colocadas aí. Essas coisas são notícias de jornais, são dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde, da Vigilância Sanitária de São Paulo, ninguém está inventando nada aqui. Então, eu gostaria, professor, de trazer como a principal contribuição, se o saneamento é tão importante, que saneamento é esse? Eu não estou mais preocupado se nós estamos tratando 30%, eu não sei nem tratando aquilo que foi coletado, 30% do que foi coletado, mas e o que não foi coletado? Então, nós temos um problema aí, que é esse problema que já vem sendo... Quando eu entrei no saneamento há 35 anos atrás, nós já prevíamos a universalização em 30 anos, agora nós já estamos prevendo em 35, 40, não vai universalizar nunca, porque o senhor falou qual o termo que o senhor usou com relação à inovação? Uma certa resistência à inovação. Eu diria que o setor de saneamento, ele nem resiste à inovação porque ele não vê a inovação. Ele não sabe o que é. Ele não pode resistir àquilo que ele não vê. Quando você vai falar em ecossistema industrial, numa organização, seja qual for, SEDAI, qualquer uma, o cara fala para você assim,
O senhor sabia que dentro da região metropolitana, o sistema adutor de água tem uma capacidade de recuperação de energia estratosférica? Em cada válvula redutora de pressão, você pode acoplar uma turbina, chamada turbina tipo Francis, para recuperar energia. Nós estamos trazendo água lá do Vale do Ribeira e levando essa água a 300 metros, depois descambando energia morro abaixo. E mais, perguntei isso para o Dr. Gerson Kelman. Dr. Gerson Kelman, uma PPP de 6 bilhões para produzir 6 metros cúbicos, para já perder, antes de entrar em operação, 35%, não seria interessante acoplar, fazer uma parceria público-privada para o mesmo ente que vai produzir, distribuir e ser cobrado pela eficiência? Se ele perder 30%, ele paga. Então, nós temos aí problemas que eles estão no limite, no meu entendimento, da cegueira, da pura cegueira, ou a dupla cegueira, e da corrupção. A palavra correta é essa, corrupção. Ou ninguém sabe que as mesmas empresas que operam na Lava Jato, que estão lá, estão envolvidas aqui nas nossas grandes construções. Então, assim, também, além da dupla cegueira, tem um problema, e já terminei, eu acho que a palavra, assim, uma hipocrisia generalizada, porque nós não atacamos o problema da forma como ele precisa ser atacado. E não é o povo que tem que atacar, somos nós que estamos aqui, porque nós temos educação para fazer isso. Né? A pátria educadora ainda vai demorar aí uns 50 anos a contar. Tá? Muito obrigado.